Bem-vindos ao nosso Voz da Assembleia de Deus de hoje. Eu quero convidar você para a gente vibrar juntos, orar juntos, ser abençoados. Todos nós sermos abençoados juntos. Você está precisando de uma resposta de Deus, não é? Deus está pronto para ouvir e para responder. Ele é tão bom, por isso que ele diz, me pede e eu te dou. Me busca e você me achará. Bate e eu abrirei a porta para você. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Oração, o doce privilégio da oração, a bênção que é oração. E eu quero que você cante comigo. Hoje eu não vou cantar um hino da harpa, não. Vou cantar uma estrofe só de um hino muito interessante que diz: Deus não rejeita oração. Oração é alimento. É um hino bonito, é para você. Diz, quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Vamos cantar juntos com a igreja em Belém? Vamos cantar juntos. Deus não rejeita oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Cante assim. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu nunca vi, querido, eu nunca vi. Basta somente esperar, porque Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a sua hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Só quem é crente cante. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Cante ao Senhor nesta noite. Um dos pontos altos da vida de uma igreja é oração. E eu sempre digo que aqui em Belém do Pará a gente não pode criar desculpas para não orar. Nós temos tantas chances, tanta oportunidade de oração. Deixa eu enumerar para você. Tem oração individual que a gente faz, tem oração que a gente faz com a família. Nós temos aqui em Belém do Pará plantão de oração 24 horas todo dia. Cada dia, em média, 15 igrejas se revezam em oração para que não fique um momento do dia sem alguém estar orando por você, por mim, pelas nossas famílias e pela nossa cidade. Nós temos os cultos de oração da igreja, as vigílias da igreja, e nós temos aqui, na cidade de Belém do Pará, um momento que é especialíssimo, que nós estamos vivendo esse momento. Agora você vai perceber disso, que é a nossa semana de oração e jejum. Nós chamamos da festa da oração. A gente engrossa essa fileira do plantão de oração 24 horas, dos cultos, das vigílias, a igreja toda sendo chamada para jejuar e orar, orar e jejuar. Nós vamos para a rádio e todas as 9 horas da manhã e 3 horas da tarde a gente ora com toda a cidade, toda a igreja. Nós pegamos e colocamos recipientes, taças grandes nas ruas, nas esquinas, para que as pessoas tragam seu pedido de oração e ao longo de uma semana nós oramos pelas pessoas. Dê uma olhadinha nesse movimento, como ele é interessante. E eu volto daqui a pouco para mostrar para você como é que a gente encerra essa semana de oração e jejum. Que festa, que marcha de oração que a gente faz e quantos testemunhos a gente pode ouvir daquilo que Deus está fazendo. Porque oração é bênção para a gente. Oração é alguma coisa que nos traz felicidade, privilégio.
É isso que nós queremos que você sinta. E hoje ainda, no final, nós vamos ouvir a mensagem, por que Deus responde a oração. Se você quiser saber por que Deus responde a oração, e talvez você tenha uma grande surpresa, não desligue não, fique com a gente. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado de começarmos mais uma vez, Senhor, uma semana solene de jejum e oração, Senhor, em prol das famílias, Senhor, em prol, Senhor Jesus, da Tua igreja. A família Costa traz para o lar o compromisso com a semana de jejum e oração desenvolvida pela Assembleia de Deus em Belém. Na transição entre o final e o início do mês, a igreja dedica uma semana para jejuar e orar. Essa semana de oração, se nós formos observarmos desde a igreja primitiva, os nossos irmãos se reuniam em oração e eles obtiveram vitória na sua vida, não só o espiritual, no crescimento da obra, mas também na área material, no crescimento da igreja num montante, no geral. Há 2 anos, a semana de oração é uma prática na família de Miriam. Tem sido maravilhoso, porque a gente tem vivido esses momentos de jejum e de oração em família. E a gente tem colhido muitos frutos, porque nós sabemos que o jejum ele é uma arma muito poderosa. Pastor Geiel compartilha o compromisso de jejum e oração com os membros da igreja que pastoreia. Durante a semana, todas as noites no templo, há intercessão pelos pedidos da igreja. No final dos encontros, momento para testemunhar as bênçãos recebidas. Em todos os templos da Igreja Mãe está o clamor por uma jornada feliz. Nete acompanha a semana de jejum e oração pela Rádio Boas Novas. No mês de janeiro, ela fez o propósito pelo filho Felipe. Há 2 anos, ele foi embora de casa. Resolvi entrar no propósito no mês de janeiro. Comecei, fiz a semana toda de oração. Quando foi no final da semana mesmo, na segunda-feira, ele chegou em casa com as malas, com as roupas todas, dizendo que ele estava voltando. Felipe, aos 16 anos, saiu de casa. O motivo foi um relacionamento. A situação o deixou distante da família e da igreja. Foram momentos difíceis para seus pais. Eu fiquei muito triste porque nós sempre fomos muito ligados. Ele é meu filho único, né, homem. E então a gente teve sempre momentos assim de muita amizade. Ele sempre foi muito meu amigo, muito perto de mim, contava as coisas dele para mim. E de repente, por causa desse relacionamento, ele se afastou. No final do mês de janeiro, Felipe voltou. A resposta da oração da mãe chegou no mesmo mês que ela participou da semana de oração e jejum. Eu sabia que era a resposta da oração, porque eu sempre acreditei em Deus e na oração. Eu sei que a oração, ela move o braço de Deus. E quando a gente entra num propósito, eu imagino assim, a igreja toda orando, não só eu, né, mas a igreja toda, Belém toda, nesse propósito, firmado, orando. Felipe mostra gratidão pela atitude da mãe. Eu estava afastado e quando ela orava, chegava aqui em casa, ela dizia para mim, meu filho, eu estou no propósito por ti. E eu sei que Deus ouviu as orações dela, porque da maneira que eu estava, se não fosse aí na minha vida, eu acho que até hoje não teria voltado. E as orações dela que foi o que mais me ajudou. A resposta de oração confirma para a Nete que o melhor caminho diante de qualquer situação é orar. A oração é a melhor maneira que a gente tem para obter a nossa petição, o desejo do nosso coração. Acho que só através da oração a gente chega bem mesmo perto de Deus. Bom, agora que você percebeu mais ou menos como é que funciona a nossa semana de oração e jejum, como a gente dar oportunidade para pessoas não evangélicas, claro, a cidade precisa orar, a oração é alguma coisa para todos, o amor de Deus está para todos e oração finda sendo também um meio de evangelização, de chegar às pessoas. É extraordinário isso, eu quero que você participe conosco daquilo que nós chamamos a nossa festa, a celebração da oração. Num dia, nós nos reunimos no Centro de Convenções do Centenário, como se fosse uma festa de centenário, uma festa tão grande, para celebrar o quê? Oração. E está crescendo o número dessas pessoas. Nós estamos chegando a um momento
em que pessoas são atraídas para momentos de oração, tanto quanto, ou mais, até do que são atraídas por um grande cantor, por um grande pregador, coisa parecida. E eu acho que isso você sabe que é exatamente sintoma de uma igreja saudável. Quando as pessoas são atraídas, gostam de vir a um culto onde se fala e se celebra oração, mais do que um culto para uma pessoa ou um culto com uma pessoa famosa, humana, um artista ou coisa parecida. É exatamente isso que nós queremos que você veja aí. Vá dando uma olhadinha a alegria dos testemunhos, olhadinha como é que essas taças são cheias por bairro da nossa cidade toda, e nós vamos começar a ter também taças por estado do Brasil, daqui a pouquinho. Nós queremos orar, nós queremos diante de Deus, nós queremos fazer parte desse momento, desses momentos abençoados no céu, e são momentos onde o louvor e a oração entram, diz a Bíblia, que o incenso da oração é oferecido diante de Deus, diante do seu altar. Nossa festa de oração. Participe conosco. Pedidos levados a Deus por meio da oração. Na primeira segunda-feira do mês, a Assembleia de Deus em Belém encerra o propósito de oração e jejum. O centenário Centro de Convenções lotado testemunha a festa da oração. E são pessoas de todas as idades, diversos pedidos. Quando a resposta chega, é hora de testemunhar. E o clínico geral disse: olha, você tem que passar um ano sem falar. Irmãos queridos, eu estou aqui para testemunhar do milagre de Deus. Em 2010 eu sofri um pequeno choquezinho de 69 mil volts. Eu tenho 70% do corpo queimado, caí de 12 metros de altura. Este braço direito quebrou em 3 partes, eu quebrei 6 costelas, furei pulmão, quebrou bacia. E com 25 dias, irmãos, do meu acidente, eu estava de alta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que não mata o crente, meu irmão, fortalece. Os irmãos oraram por mim pela uma audiência trabalhista. Eu ali em espírito de oração e o rapaz lá falando, a juíza. E quando chegou a minha vez, aí a juíza voltou para o lado dele. Você mora em cima do terreno desse senhor? Ele disse: não. Ele é seu patrão? Não. E o que tu queres aqui então? Eu dou graças a Deus por isso, porque o Senhor ouviu minhas preces. As taças, cada uma identificada por um bairro de Belém, são a expressão da confiança em Deus. Erguidas, o momento é de oração e súplica. Nos templos, nas casas e na maratona de oração pela Rádio Boas Novas, a igreja em Belém se mantém unida na intercessão. Deus vai responder se eu orar. Deus vai agir. Agora já não é mais vídeo. Agora já não é mais matéria. Eu espero que o seu coração esteja contagiado, sua vida esteja totalmente tocada por isso. Você já sinta o conforto de Deus, sabendo que Ele tem prazer em que você ore. E oração não é como espada, longa e chata. Oração é algo para ser feito com felicidade. Oração pode ser feita curtinha, não é problema nenhum, não. Deus responde a oração. Deus não responde a oração pelo cumprimento dela. Responde a oração pela sinceridade do coração. E é exatamente sobre isso que eu quero que você reflita um pouco comigo. Eu estou falando sobre por que Deus responde a oração. E eu tenho certeza que você vai se surpreender descobrindo alguma coisa diferente sobre a razão pela qual Deus responde oração. É com você e não se esqueça de orar. E ao final nós oraremos juntos. Até agora, nada temos pedido. Repita comigo: pedi e recebereis.
Repita comigo: se eu pedir, eu vou receber. Para que a minha alegria seja completa. Sabe, tem gente aqui de todas as idades, vivendo cada circunstância da vida. Tem gente aqui que já é evangélico há muitos anos. Aqui há líderes, aqui há professores, aqui há teólogos, aqui há doutores, aqui há médicos. Todos nós que aqui estamos, amamos a Deus, estamos vivendo um tempo da nossa vida. Eu também estou vivendo um tempo da vida interessante. E de vez em quando a gente pensa que sabe tudo e se fecha para aprender alguma coisa diferente daquilo que a gente está habituado a crer e a exercitar e a fazer. De vez em quando a gente diz assim: eu aprendi desse jeito e até morrer é desse jeito que eu vou fazer. E não se abre para alguma coisa que descobre na Bíblia e na palavra do Senhor que não é assim. Há muitos de nós que às vezes nós temos assim quase que certos ídolos. E nós dizemos assim: meu pastor, o pastor onde eu me converti, meu pai, meu professor de escola dominical, me ensinou desse jeito e eu não estou preocupado, já sei, não quero nem ouvir nada diferente daquilo que eu estou habituado a fazer. Pois hoje eu quero te convidar a pensar sobre alguma coisa um pouco diferente. E você vai perguntar para mim: mas fundamentado em quê, pastor? Fundamentado na Bíblia, claro. A maior autoridade, aquela que a gente às vezes, numa fase da vida, lê e não consegue descobrir algumas coisas, porque não chegou a observar, não quis observar, e a gente deixou de ser abençoado naquele tempo, mas graças a Deus, que sempre Deus nos dá uma oportunidade. E esse versículo da Bíblia tem um ensinamento profundíssimo, importantíssimo acerca da bênção chamada oração. Por falar nisso, aqueles que pegaram o nosso boletim, se não pegaram, no site da igreja tem, ou podem pegar na saída, podem ler uma pequena mensagem no editorial sobre o nosso propósito, esses propósitos que eu estou tentando sintetizar. Um dia desse, eu estava orando por uma pessoa. É meu papel, além de eu ter alegria e ter prazer, é também minha responsabilidade a mais. Porque como quem serve essa igreja, e olha a palavra, serve ela como pastor, e não manda nela como pastor, e não impõe a ela nada como pastor, mas quem serve a ela como pastor, deve também cumprir todos os seus papéis de crente, de fiel da igreja. Não faz diferença nenhuma estar aqui em cima, usar paletó, gravata, ser chamado de presidente de igreja, porque aqui nós estamos todos cultuando a Deus e somos adoradores de Deus, e Deus nos vê como iguais. Nada nos diferencia, eu não tenho privilégio nenhum, por exemplo, de estar aqui em cima, vir aqui e falar sobre a fidelidade a Deus em ofertas e dízimos. E na hora da oferta, porque sou pastor, porque estou aqui em cima, não dou a minha oferta e meu dízimo. Nenhuma autoridade eu tenho para isso. Pelo contrário, o estado de quem assim age é pior do que de qualquer outra pessoa, porque além de não cumprir e não ter a felicidade de fazer as boas coisas que Deus nos pede, ainda vira um hipócrita, que pede dos outros, ou manda aos outros, ou insinua aos outros fazer aquilo que não faz. Não há diferença. Por exemplo, de estar aqui em cima, a igreja está cantando, e na hora que a igreja está cantando, só porque sou pastor, eu não preciso cantar. Eu posso ficar só lendo a Bíblia, ou lendo o jornal, ou batendo papo quando os irmãos estão cantando. Quando a igreja está orando, não preciso orar, porque sou pastor. Claro que vocês têm que entender que orar, a gente ora de várias formas, e às vezes alguém que está liderando o culto aqui pode até estar orando como você também. Oração não significa só de olhos fechados ou coisa assim, mas pelo menos em contrição naquilo a gente tem que estar. Porque eu vim cultuar a Deus, eu não vim aqui ser pastor, eu não vim aqui pregar para vocês, eu não vim aqui
dar para vocês aquilo que vocês não têm, como se eu fosse um privilegiado. Aqui, ao findar esse culto, o que vai contar é se eu vim aqui, adorei a Deus, em igualdade de condições com qualquer pessoa. E claro, tendo a responsabilidade a mais de servir a igreja, eu preciso também ter alguns cuidados. Por exemplo, do templo estar pronto para receber vocês. Por exemplo, de começar o culto na hora. Por exemplo, de tentar terminar o culto na hora. Por exemplo, de liderar aqui, debaixo da graça de Deus, a ordem do culto recepcional dos irmãos. Isso é responsabilidade suplementar que não substitui aquela minha de cultuar a Deus. E infeliz do pastor, infeliz do líder. Por exemplo, nossos irmãos que estão servindo como cooperadores aqui, que ajudam a gente a cultuar a Deus com nossas ofertas. Na hora que o pastor fala sobre as boas novas e eles têm os recibos de oferta para boas novas, eles fazem tudo isso aqui. É um trabalho que eles têm que se preocupar. Mas se eles não vierem para cá para cultuar a Deus e fazendo isso, poderem dar um glória a Deus, um aleluia, um sorriso, e sair daqui sentindo-se saciado com a presença de Deus, eles estão perdendo quase que o tempo. Esse lugar é lugar de culto. Esse lugar não é um lugar de classes sociais, onde um é mais, outro é menos. Culto. E eu tenho meu papel também. Eu quero estar no meio, eu quero estar desfrutando tudo aquilo que diz respeito a Deus, ao céu, tudo aquilo que nos junta, que nos mistura com algo eterno, algo divino. Isso tem lugar no culto, isso é próprio da gente aqui. Dá glória a Deus e aleluia. Por exemplo, lá está o Pedro Paulo, está chegando com um monte de gente que esteve lá no retiro, e outros irmãos aqui que dão glória a Deus mais alto. Puxa, precisando de tanto desses irmãos aqui para dar glória a Deus e aleluia, para a gente não se esquecer de glória a Deus e aleluia, nunca. E nós estamos cultuando a Deus. Eu estava orando por uma pessoa, eu gosto de fazer isso, quase sempre desço aí, e orando por essa pessoa, eu orei mais ou menos assim: Senhor Deus, esta pessoa está pedindo um emprego, e eu quero te suplicar, eu me junto a ela para te pedir esse emprego, esse sustento para essa pessoa, esse sustento digno. Eu quero te pedir, Senhor, que tu faças isso para a alegria dessa pessoa. Eu quero te pedir que tu faças isso para a felicidade dos seus filhos, da sua família, que precisa disso. E eu quero te pedir, Senhor, que tu faças isso para a glória do teu nome. Perto de mim tinha um irmão assim mais antigo, um irmão mais, conhecedor, e terminou a oração que eu fiz. O irmão me chamou de lado e disse: pastor, tem alguma coisa errada na sua oração? Eu falei: o que foi? Ele disse: o senhor orou e pediu a Deus, faz isso para a felicidade dessa pessoa, faz isso para a alegria da sua família, e quase que o senhor esquece. Felizmente no fim o senhor ainda disse: faz isso para a glória do teu nome. E eu fiquei observando como a nossa cabeça é. Por exemplo, todos nós, graças a Deus, fazemos isso. Não tem nada de errado nisso. Mas quase que todos, 100% quase, se chamar para vir aqui dar um testemunho, como hoje meu irmão falou sobre a sua esposa, vem aqui, e a gente vê isso no rádio, vê na televisão, a pessoa diz assim: pastor, ou apóstolo, ou quem for, o Senhor Jesus me curou do coração, me curou de um câncer. O pastor ou alguém pergunta: quem te curou? Ele disse: Jesus. Ela diz: para a glória de Deus eu fui curada. Não tem nada de errado, mas tem alguma coisa de complicado. Me diga uma coisa: a glória de Deus aumenta porque te curou? Será que Ele te curou porque Ele é tão egoísta que Ele precisa
de mais glória, e por isso Ele olhou para ti e disse: vou te usar como um objeto e um instrumento meu para que eu tenha mais glória, para que a minha glória brilhe mais. Não está errado você dizer, nós somos tão crentes que tudo nós queremos para a glória de Deus. Mas Deus não precisa disso, não. Deus precisa que você que está sofrendo, você que está precisando, você que está triste, você que está deprimido, você que está debaixo do jugo de um problema e não sabe resolver, que você seja feliz, que você volte a sorrir, que você seja alegre, porque a sua alegria e a alegria de Deus é que a força nossa é isto. O simples fato de você crer, de você orar e do Senhor Deus responder e te tirar desse jugo, te tirar desse fardo, te tirar dessa tristeza e te tirar dessa angústia, só isso já é o melhor testemunho para que todos saibam que Deus é bom, Deus existe e Ele cuida de nós. E eu expliquei para o irmão que eu também sempre resumi resposta de oração à glória de Deus, mas que lendo a Bíblia, eu me senti no dever de me corrigir a mim mesmo. Porque se é verdade que Deus precisa da gente sofrer, da gente ter necessidade, para obrigar a gente a pedir, para Ele responder o que já sabe, porque Ele é tão narcisista, tão egoísta, que depende do nosso sofrimento para se sentir bem. Ele não é Deus, Ele é um ator, Ele é um ser inconsistente, que assume posições diferentes, e todos nós sabemos que Deus não é isso. Então, por que Deus responde a oração? Essa é a minha pergunta de hoje, a minha resposta rápida, achada na Bíblia. João capítulo 16, verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis. Para quê? Resposta, está na Bíblia. Para que a vossa alegria seja completa. Está a resposta da Bíblia, louvado seja Deus. Deus se importa tanto com você. Deus gosta tanto de você. Coração contrito e ferido Deus não despreza. O seu sofrimento, Ele se identifica com você. Ele disse, e não foi para pecador, para vir ser salvo não, que a gente usa só para os outros, para pecador. Ele disse assim: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, aflitos e angustiados, e eu vos aliviarei. Agora eu quero convidar você para o exercício da oração. Vou ter que me despedir, o tempo já foi, mas que bom que a gente pode orar. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu ainda tenho um tempinho e eu queria fazer essa oração personalizada, na primeira pessoa, oração individual. Aplicar essa oração individualmente, eu quero convidar você para orar comigo. Veja como ela tem um sentido muito mais perto, muito mais coloquial. Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. O pão de cada dia me dá hoje e perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofendem. Não me deixa, Senhor, cair em tentação. Me livra do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você, continue segurando na mão de Deus
sustentado pela oração e saiba que Deus responde a oração para que você seja feliz, para a sua felicidade. Claro que para a glória dele também, mas para que a sua alegria seja completa. Por isso que ele está respondendo a oração agora. A paz do Senhor.